Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aito e hoje quero-vos convidar a verem um documentário sobre a Igreja, a história da Igreja em Moçambique. O documentário chama-se Moçambique, um testemunho de fé e narra-nos as principais dificuldades e vicissitudes da história da Igreja em Moçambique, principalmente desde a independência até os nossos dias. Uma história que passou por tempos muito dramáticos, como vamos ver já de seguida. For Manica, located in Mozambique's mountainous western region bordering Zimbabwe, the ordination of their first Catholic priest is an honor, not only for the town, but also an important symbol for the Mozambican church and cause for an explosive celebration of joy. Situated along southern Africa's Indian Ocean seaboard, a quarter of Mozambique's 21 million people are Catholic. A similar number are animist, whilst 18% are Muslim. A significant proportion claim to be non-believers, a rarity on the African continent and often regarded as the consequence of a communist inheritance. There are 10,000 faithful to every Catholic priest in the country, a mere 250 local priests serving their people. Eu posso dizer que este talvez seja o primeiro momento pacífico em que a Igreja goza de liberdade neste momento. Não existe pelo menos uma hostilidade quente. Lutamos por falta, mas de pessoal missionário. Mas este é um momento difícil da evangelização, porque é um momento que o povo tem fome de Cristo, não temos missionários. Em resumo, nós falamos de 500 anos de evangelização em Moçambique, mas rigorosamente falando, talvez tenhamos 50 anos de evangelização sistemática, intensiva, sem grandes perturbações. Mozambique's evangelization began in 1498, when Vasco da Gama's corvette reached the shores of Mozambique Island on one of his expeditions in search of a route to India. The first Holy Mass was celebrated on that very day. However, the first systematic efforts at Christianizing Mozambique began in the mid-16th century. Monks, mainly Jesuits and Dominicans from Portugal, had the greatest input. Numerous difficulties over the centuries hindered progress, so that evangelization of the country began in earnest in the 20th century, when a concordat signed in 1940 between the Holy See and Portugal committed the country to promoting Christianity in its colonies. A verdadeira evangelização intensiva de Moçambique, calma, digamos, começa em 1940. Época tardia, porque naquela década ali já tinha nascido um movimento de resistência nacional contra as crueldades e barbaridades do regime colonial português. E, apesar da boa vontade, da intenção de evangelizar, há uma resistência. Resistência nacional que vai crescer de intensidade até a década de 60, época em que se discute o direito de independência dos povos no continente africano. Essa resistência tornou-se tão forte que depois se transformou em guerra quente, não já guerra fria, mas guerra quente armada, que durou 10 anos, 1964. Mozambique gains independence in 1975. The Socialist Mozambique Liberation Front, Frelimo, make up the country's first government, leading to a Marxist revolution that in a short time develops into a long, drawn-out, bloody civil war
between government forces and the guerrilla Mozambique National Resistance Army, known as Renamo. The consequences of the war and Marxist ideology are also felt by the Catholic Church. Frelimo accuses the Church of collaboration with the colonial regime, which serves as a pretext to attack missionaries and confiscate church property, schools and hospitals. Many churches are destroyed or nationalized and used for alternative purposes. Some missionaries are forced to leave the country within 48 hours, whilst others leave voluntarily. Many Christian communities are left without a shepherd. Those that are allowed to remain need permits to travel around the country, which greatly hampers their evangelization efforts. Quando foi da independência nacional em 1975, nós tínhamos em Moçambique mais ou menos 12 padres. E o primeiro padre negro moçambicano só apareceu em 1957, que é hoje o cardeal aqui do país. Era o único e durante muito tempo permaneceu como sendo o único. Mas que não admira que, quando foi do aparecimento do nacionalismo, não sentimos a adesão da Igreja nesta luta contra os males do colonialismo, ou contra o colonialismo ele próprio, que era o mal. O primeiro presidente de Moçambique desafiou os bispos moçambicanos. Vocês deixem de estar ligados a Roma, porque a Igreja Católica era a única que tinha a capacidade, quer de refletir, quer de discutir, quer de apresentar e denunciar o mal que estava presente. De 1977 a 1980, utilizaram todos os meios, padres presos, padres expulsos, padres caluniados, padres assassinados, mortos. Para além de cristãos, muitos cristãos, foram levados para as aldeias comunais, para as cadeias. Tentaram fazer todo o possível, mas parece que quanto mais faziam isso, mais a fé crescia entre o povo cristão. Todas as dioceses de Moçambique têm exemplos, ou individuais, ou também do grupo, de cristãos, de catequistas que foram perseguidos ou que morreram de modo violento por causa do seu testemunho cristão. Muitos deles eram pais de família que foram convertidos em apóstolos. Nos anos depois da independência, em que houve uma repressão religiosa muito forte, falta de liberdade religiosa, em que os missionários, os padres, pouco podiam fazer, foram eles que mantiveram vivas as comunidades. Due to the lack and inability of the clergy to serve, the Church turned to catechists, training whole families who offered to serve as evangelizers and lay leaders. In 1992, during the last phase of the war, the Church reopened a specialized catechetical center in Giwa. Abandonar a casa, abandonar os campos, abandonar toda a sua atividade para ir a formar-se, já é um grande sacrifício. Quer dizer, nós vamos na mesma. Nós queremos servir o Senhor e ajudar os nossos irmãos. Não era para ganhar nada, nada. Não, nós não podíamos dar nada a eles, só nos dávamos alimentação e coisas essenciais para poder estudar, poder tirar este curso e ajudar as crianças a participar na formação da escola pública. The centre in Giwa, however, was soon to be the site and symbol of the horrors of war and the face of evil. On the night after the opening ceremony, an unidentified group of guerrillas attacked the centre. Catechists were forcibly evicted from successive homes, together with their wives and children. The guerrillas questioned who they were
and why they were staying at the center, well aware of their church affiliation. The guerrillas decided to abduct a big group of catechists with their families to their base camp to help with the transport of goods. The others were killed 3 kilometers from the center. Eu estava na casa número 11, eu estava a dormir com a minha família aí dentro e chegaram com a lanterna, acenderam no quarto. Então começaram a chamar, a acordar. Né? Pode perceber que aqui hoje chegaram os homens armados. E dali eu disse a eles, não vale a pena me amarrar. Se bem vocês já me encontraram aqui me encontraram, eu vou fugir. Deixa-me sair fora, é que vocês poderão amarrar se querem amarrar. Então a senhora pegou a segunda criança, que era a mais pequena. Viu muita gente já, muitos soldados, arma, era uma confusão por ali. Quando vem o pensamento logo ali, de fugir, então desviei desta entrada assim, a correr. Então perceberam que eu estava a fugir. Então quando começaram já a disparar, então dispararam 3 tiros e não foi atingido. E é quando a criança que estava dentro do quarto estava a chamar, papá, estava a chamar. Então, a coragem de continuar a correr não deu, tinha de voltar de novo. Voltei de novo. Então, voltei de novo é quando eles já estavam a seguir na casa Dulce. Então, entrei ali, consegui upar aquela criança. Então, mandei calar. E era antes de saber que a senhora também morreu. Crianças, catequistas, esposas dos catequistas morreram. Uma maneira. É a primeira vez eu ver cá, mas quando chego cá eu estou a ver como já é naquele dia, porque estou a ver tudo que eu vi naquele dia mesmo. Até consigo ver mesmo onde que estava sentado, consigo ver como que eu fugi, consigo ver todos os soldados da conversa que estava, porque estavam reunidos aí, Quando chegamos aqui, eu fiquei sentado aí e eu convidei todos os catequistas para a gente fazer oração, porque sabemos que é o último dia nosso aqui. Pronto, fizemos a oração. Antes que a gente acabar a oração, estavam já a começar a matar as pessoas do outro lado, começaram daí. Por ver da maneira que estavam a matar as pessoas, de dar curada, então outro bate de coronha, não sei. Eu vi que então, essa morte é um pouco difícil. É melhor então disparar, para eu morrer não sofrer. Por isso deixei o saco logo, pensar que podiam matar logo e não dispararam. E, portanto, só um catequista que escapou, sou eu. Paulo Sae Lacunana was the only one who managed to get away from the site of the crime. "23 people were brutally murdered with machetes, 9 women and 9 children amongst them. The guerrillas also murdered Paulo's wife, as well as the wives of the other 2 surviving catechists. Nós também nos interrogamos porque é que fomos atacados, enquanto nós éramos pessoas de Deus, éramos pessoas da igreja. Aqui não era instituição de governo, éramos simplesmente catequistas. Nós ganhamos coragem de dizer que isto devia acontecer para nós um dia. Mas por quê? Jesus também aconteceu, foi crucificado. É a mesma história que aconteceu para os nossos irmãos catequistas.
Certamente que este foi o último ataque, um dos últimos ataques violentos, que teve uma repercussão evidente a nível nacional e internacional. Eu penso que talvez o sacrifício destas pessoas, sobretudo a sua doação, se vemos numa perspectiva de fé, contribuiu para que os corações se pudessem reconciliar, os moçambicanos pudessem chegar a este acordo de paz, que foi assinado alguns meses depois, já em outubro, em Roma. The signing of the peace agreement a few months after the attack on the Catechism Centre in Giua was preceded by several years of effort and negotiations. The consequences of a 17-year-long civil war were catastrophic. Over 1 million dead, 1.5 million refugees, and over 9 million people without a roof over their heads. The country's infrastructure, roads, schools and hospitals was also largely destroyed. Escrevemos muitas cartas sobre a paz, mas os nossos documentos não dão apoio a ninguém. Nós condenamos os massacres, venham de onde vierem. E era preciso encontrar uma fórmula para acabar com esta violência. É preciso que os moçambicanos se sentem na mesa e discutam os seus problemas e eventualmente encontrem solução. Porque depois, nos comícios, o governo dizia: eu não posso falar com ninguém. Aqueles são bandidos armados, então eu não falo com eles. Por isso o diálogo é impossível. Então nós decidimos, vamos provar que o diálogo é possível. Então começa uma ação da Igreja, de fato, junto do Presidente da República e junto da Renamo, que não sabíamos onde estava exatamente, sabíamos que havia guerra. The Catholic Church played a frontline mediating role in these negotiations, more especially Dom Jaime Pedro Gonçalves, Bishop of Beira. After a dozen fiascos of negotiation trials, led by, amongst others, the presidents of Zimbabwe and Kenya, both sides of the conflict agreed to begin talks in Italy at the headquarters of the Catholic community of St. Egidio, wherein the first actual meeting of the two sides involved in the over a dozen-year-long conflict took place. Talks lasted for nearly 2 years, from 1990 to 1992. A peace agreement that was concluded to this day remains one of the few examples of an African conflict that ended at a negotiating table. The agreement was signed by the then President Joaquim Chissano and guerrilla leader Alfonso Dhlakama. Mozambique was engulfed in a great wave of joy and hope that the fratricidal conflict of many years' duration was finally ending. A Igreja Católica vai desempenhar um papel importante, portanto, no apaziguamento das emoções que havia entre todas as populações, porque afinal nesta guerra houve irmãos que mataram irmãos, filhos que mataram pais e pais que mataram filhos. Então era preciso uma reconciliação no seio da sociedade. Até hoje, pronto, continua-se a ver se a reconciliação dura, a ver se a democracia se assenta no país, porque estava num acordo. 20 years after the signing of the peace agreement, Mozambique is slowly but surely achieving stability and hope of a better future. It continues to be regarded as one of the world's poorest countries, with an over 50% illiteracy rate and one of the highest rates of AIDS infection in the world. The country is cursed by violence and crime, as well as trade in people and organ trafficking, something that the Church in Mozambique continuously and tirelessly brings to public attention.
After many years of war, it is also the church that calls for help in not only tackling the material problems, but also the lack of priests. The greatest problem faced by many priests is a lack of the basic necessities of life, as well as a lack of time for pastoral work, because the majority are today simultaneously teachers of numerous subjects in state schools. A nível nacional, o número ronda, digo sacerdotes diocesanos, os locais ronda entre os 200, 250, não tenho o número exato neste momento. Toda a diocese de Xai-Xai, cerca de 76 mil quilómetros quadrados. Conseguimos cobrir razoavelmente a parte do litoral, mas a parte do interior está desprovida da presença de sacerdotes interreligiosos. Há uns tantos padres diocesanos que vão passando de lugar em lugar e têm uma sede, mas é difícil ter uma equipa de sacerdotes permanentes em todos os lugares da diocese. A razão pela qual o grande desafio é esse, o da formação dos sacerdotes, para, através deles, podermos formar cristãos maduros. Aí também na formação dos sacerdotes, não podemos fazer frente nós mesmos às necessidades da formação por causa dos custos elevados. São as organizações internacionais que nos vêm ajudando, a Propaganda Fide, neste caso, e a Kirkinot, a Missio, que nos vêm ajudando a encontrar fundos para a formação dos nossos seminaristas. Nós temos que fazer violência ao céu e continuar a recrutar missionários das igrejas irmãs, tanto da Europa como da América Latina ou até da Ásia, para vir nos ajudar naquilo que é o trabalho principal, que é suscitar as vocações locais. Mszewstwo jest odpowiedzią na prośbę biskupów, konferencji biskupów w Mozambiku, którzy potrzebowali właśnie kogoś do pomocy w tym seminarium jako wykładowcy Pisma Świętego. I trzeba przyznać, dzisiaj to jest już 10. rok. Jest to kościół żywy na pewno. To kiedy się przyjeżdża, rzuca się w oczy na podstawie, powiedzmy, liturgii, tak jak oni ją przeżywają tutaj. Śpiewy, zwyczaj tutaj też tańczenia w czasie liturgii, nie zawsze, ale często, szczególnie w święta. Jest bardzo wiele ludzi, młodych szczególnie, którzy zgłaszają się na katechezy i chcą być ochrzczeni. Oczywiście muszą przejść przez cały proces katechumenatu, ale są to grupy wielkie. I myślę, że to zainteresowanie świadczy o żywotności tego kościoła. Często są ludzie bardzo biedni, jednak potrafią cieszyć się życiem. Spotyka się wielu ludzi, którzy są bardzo oddani temu, co robią, nie? Szczególnie właśnie w kościele też. Ten kościół w znacznej mierze opiera się na pracy ludzi świeckich. I patrząc na tych ludzi świeckich, którzy często mają swoją rodzinę, swoją pracę, jeszcze poświęcają znaczną część swojego czasu Kościołowi i robią to też za darmo, to za to też można ich podziwiać. Tarde. Felipe, como é? Tudo bem? Tarde, Joaquim? Tudo bem? Bem, obrigado. One of the places where the laity prepare to assume responsibility for the church is the Catechism Center in Bua. Reopened 1 year after the infamous attack, catechists again come with their whole families for a year.
Apart from theology lectures, communal prayer and the Eucharist, there are also occupational classes about the family, agriculture, as well as IT, sewing and cooking courses. Every family receives a plot of land on which they can grow vegetables for their own needs and in order to develop their crop growing skills so that they can in turn pass these skills on to their respective communities. Giua is also a place for shaping a living faith and a place of remembrance of the martyrs who by their witness continue to strengthen the Church today. It is a bridge between a difficult past, a present filled with many challenges, and a future full of hope. Os catequistas têm grande papel, tiveram e têm hoje em dia. A África ajudou muito a Igreja do Primeiro Mundo a redescobrir o valor e o papel dos catequistas, que são os leigos. E a ele se deve, de facto, a vivacidade da Igreja. Porque se fosse só os sacerdotes, só os religiosos, seria pouco demais. E não se conseguiria fazer o trabalho que se faz hoje em dia. Toda a minha vida quase estou como catequista. Estou a dizer que até a minha morte vou continuar com essa função. Eu nunca perdi a minha fé, nem pensar. Embora que tinha capturado 2 filhos e um ficou 7 meses, o outro 9. Não desanimei. O que eu estava a fazer sempre é oração e também a ajuda das outras pessoas. Oração ajuda mais do que todas as coisas. Por isso que até hoje estou a dizer que nunca é de perder a fé. E com este documentário sobre a história e as dificuldades da história da Igreja em Moçambique, chegamos ao fim do nosso programa, do nosso tempo. Despeço-me com amizade, até a próxima semana, até o próximo Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, se Deus quiser.